A liderança, ela não deve de forma alguma ser usada para humilhar, diminuir, menosprezar, depreciar. A liderança, ela deve ser usada para direcionar, orientar, fortalecer. Se você já é uma líder, preste atenção no que você deve fazer. Bom dia, bom dia, bom dia. Quinta-feira, como é que você está no dia de hoje? Eu espero que você esteja bem. Estamos durante essa semana estudando a vida de Miriam e o tema do devocional da semana é liderança feminina. E hoje eu vou falar com você sobre a liderança servidora, que é um tipo de liderança típica de Jesus, que muito nos ensina e que eu tenho certeza que vai ensinar você demais hoje também, tá? O texto de hoje está em Mateus, capítulo 20, versículos de 26 a 28, e eu peço que você abra aí o seu ouvido para ouvir tudo que vai ser dito aqui. Amém? Deus, obrigada por mais uma quinta-feira, por mais um dia na tua presença. Obrigada pela tua graça, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor é bom conosco. E nesse momento eu te peço que teu Espírito Santo fale no nosso coração, abra a nossa mente, fale através da minha vida, Senhor. Me usa como instrumento teu para levar a tua palavra ao coração dessas mulheres que precisam ainda mais do Senhor todos os dias, precisam confiar ainda mais na tua sabedoria, soberania, providência. Fala ao coração delas, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, abre aí tua Bíblia em Mateus 20, de 26 a 28. Olha o que está sendo dito no texto de hoje. Diz assim: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu não sei como é que você encara a sua liderança. Eu não sei como é que você encara a sua responsabilidade de direcionar pessoas. Mas uma coisa que esse texto aqui em Mateus nos diz, nos ensina acerca da liderança, é que nós não devemos enxergar a liderança como um título. E um título que nos coloca em um patamar de superioridade com relação aos demais. A Bíblia aqui nos fala de forma muito clara a respeito da liderança servidora. Você quer ser grande, bebê? Que você seja pequeno. Você é aquele que quer ser servido? Pois é tu mesmo que tem que servir. É esse o direcionamento que Deus nos dá e esse foi o direcionamento que, em atitudes, Cristo nos ensinou. A liderança, ela não deve de forma alguma ser usada para humilhar, não deve ser usada para diminuir, menosprezar, depreciar. A liderança, ela deve ser usada para direcionar, orientar, fortalecer. A liderança é uma das coisas mais lindas que Deus nos permite ser. Se você tem um chamado de liderança, se você já é uma líder, preste atenção no que você deve fazer. Porque muitas pessoas, elas já têm um preconceito, uma resistência com relação a alguns líderes. Por quê? Porque são líderes autoritários, líderes que não querem ensinar, líderes que não querem orientar. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você deve ser uma líder que não olha as falhas de um processo ou que passa a mão por cima de erros cometidos por alguém da sua equipe, da sua casa. Não. Mas se nós olharmos para Jesus, que é o nosso maior exemplo de liderança servidora, a gente percebe que em nenhum momento, diante de uma falha, ele passava a mão na cabeça. Mas ele tinha muito amor, prudência, paciência para ensinar, mas ele era firme no caminho que ele queria que aquelas pessoas passassem a enxergar. Vou te dar um exemplo. Não sei se você se lembra, mas Pedro, durante um bom tempo, era medroso, lembra disso? Pedro era sem palavra, disse que tinha fé, de repente afundou no mar por falta de fé. E aí teve um
momento na história de Jesus com os discípulos que ele começa a dizer que o fim estava próximo. Você lembra disso? Ele começa a dizer, olha só, gente, eu já estou prestes a morrer, ou seja, o meu propósito real de ter vindo para cá está muito perto de ser concluído. E nesse momento que Jesus está meio que explicando isso aos discípulos, você vai se lembrar disso que eu vou dizer. Pedro chama Jesus no cantinho e, cheio de boas intenções, diz assim, não, Jesus, de jeito nenhum, você não vai morrer, não diga isso. O que Pedro quer fazer aí, cheio de boas intenções? Quer tirar de Jesus esse olhar, esse foco. Talvez ele tenha desejado apenas amenizar o sentimento, talvez de tristeza, que Jesus pudesse estar sentindo naquele momento. Mas o que Jesus faz diante daquela fala de Pedro? Ele repreende. Veja, Jesus ali é o líder de Pedro. Jesus ali exerce sobre Pedro uma posição de mestre, de líder. Em algum momento Jesus abraçou Pedro ali e disse, ai Pedro, eu sei que você está com medo, mas calma que tudo vai ficar bem. Não, a primeira coisa que Jesus faz naquele momento é dizer, sai daqui, arreda-te de mim, Satanás. Porque você olha como os homens olham. Você está focando nas coisas da terra e não nas coisas do alto. Jesus ele é tão focado na missão dele que todas aquelas pessoas que querem o desviar deste lugar, ele repreende. Aí você vai dizer, mas Jesus não podia ter exortado aí? Jesus não só podia ter exortado ou redirecionado o olhar de Pedro aí, como na verdade Jesus sempre fez isso. O que eu quero que você entenda é que uma liderança servidora não significa que você tenha que passar a mão, abraçar o tempo todo, dizer, eu entendo, é difícil mesmo. Veja, não fazer isso em um determinado momento não é sinônimo de falta de empatia. Não, porque durante todo o caminho a gente vê empatia. Principalmente Jesus com seus discípulos. Mas naquele momento, a posição, o pulso firme era mais necessário do que vem cá que você tá com medinho. Não, até porque durante toda a trajetória de Jesus, isso já era anunciado. Os discípulos já estavam ali sabendo do que ia acontecer. Eles não tinham dúvida de que Jesus era o mestre. Naquele momento, o mínimo que aqueles discípulos deveriam fazer, principalmente Pedro, era dizer assim, mestre, estamos aqui com o senhor. A gente já está olhando para onde o senhor está olhando, a gente já captou a mensagem, a nossa meta é fazer discípulos, estamos juntos. Qual é o meu papel aqui agora? E não dizer, não, tu não vai para aí não, tu vai para outro lugar. Percebe que você ser um líder servidor, percebe que você ser uma pessoa que ajuda, aconselha, direciona, redireciona, não significa que você tem que deixar o pulso firme de lado, mas percebe também que eu não estou dizendo que você precisa ser aquela pessoa que faz com que a sua equipe, o seu time, não queira estar com você, tenha medo de você, tenha medo de falar com você. Então, se nesse momento hoje você é uma líder que quer servir mais, que já tirou da mente a ideia de ser a estrela do seu negócio, porque tem muita mulher que quer ser a estrela do negócio, não vou botar ninguém aqui comigo porque a fulaninha vai brilhar mais do que eu. Não é sobre isso, você não foi chamada para isso, o seu coração precisa ser transformado. Se você tem essa consciência de que precisa sair desse lugar, comece a dizer assim, Senhor, me ajuda a ser uma líder que serve, uma líder como Jesus foi, mas que isso não tire de mim o pulso firme que muitas vezes eu vou precisar ter. Me ajuda a ser aquela líder que orienta, direciona, cobra, mas que não falte a empatia, o amor. Me ajude a ser essa líder, para que eu possa fazer com que as pessoas vejam o Senhor na minha vida. Isso é uma líder servidora, tá? Então, se o seu coração ainda não está nesse lugar, vamos orar para que ele chegue nesse lugar, porque eu tenho certeza que não só a sua vida vai ser transformada, mas da sua equipe, dos seus clientes, dos seus fornecedores, da sua audiência. Então, quanto mais a gente se coloca nesse lugar de aprendiz, principalmente diante de Deus, mais Ele nos usa e mais Ele é conhecido. Amém? Que Deus te abençoe nessa quinta, que Ele fortaleça você e que o seu coração esteja cada dia mais nele. E amanhã, sexta-feira, a gente estará aqui de novo para fechar com chave de ouro o nosso devocional, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.